Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em Dia, hoje terça-feira, dia 16 de agosto, e a FIA aprovou enfim os regulamentos dos novos motores da Fórmula 1 a partir de 2026. Esse é o destaque aqui de hoje. Tem também mudanças no Santo Antônio depois do acidente do Guan Yu Zhou, tem também alterações ainda em 2022, por causa do porpoise, né? E tudo isso a gente vai trazer então na edição de hoje do F1 Mania em Dia. Aproveita aí, já curta o vídeo, compartilha esse conteúdo, inscreva-se no canal, tá legal? Ativa também o sininho para você receber notificação sempre que os conteúdos aqui do F1 Mania forem ao ar, e considere ser um membro apoiador do nosso canal, tá? Eu volto falando aí de mudanças da Fórmula 1 depois da vinheta. E nesta terça-feira, dia 16 de agosto, o Conselho Mundial de Automobilismo aprovou, enfim, as novas regras de motores da Fórmula 1 a partir de 2026. Esse assunto vinha se desenrolando durante um bom tempo e é altamente importante, necessário, tanto para as atuais fabricantes quanto para novas fabricantes aí que possam vir fazer parte do grid da Fórmula 1. A gente sabe, por exemplo, do interesse da Volkswagen. E olha, eles têm aí sinal verde de acordo com as novas regras da FIA, que foram baseadas aí principalmente em alguns pilares. Eu vou trazer aqui os pilares em que a FIA então se baseou para poder aprovar essas regras, tá? O primeiro é manter o espetáculo, então assegurar que a competitividade que a gente tem hoje ela seja mantida na Fórmula 1. A gente tem também a preocupação com a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade financeira e aí, por último e não menos importante, atrativos para novos fabricantes, né, de motores na Fórmula 1. Então é isso, esses pilares aí vão permear essa nova era da Fórmula 1 que a gente tem a partir de 2022, esse ano, novas regras aerodinâmicas, mas essa nova era da Fórmula 1 se completa com os novos motores aí de 2026. E aí eles vão continuar tendo aí o ICE, né, o motor de combustão interna, o V6 1.6 litros, apesar disso o fluxo de combustível vai ser um pouco reduzido, né? Com relação ao combustível não ficou claro qual vai ser essa mistura que a Fórmula 1 vai usar a partir de 2026, mas a gente sabe que vai ser uma parte mais focada no motor híbrido. A gente tem hoje a parte híbrida do motor e a parte de combustão, e essa medida era maior, mais usada pela parte de combustão, digamos que 75% combustão, 25% a parte híbrida, e esse valor deve pelo menos equiparar então nessa nova era da Fórmula 1. A gente tem também a principal mudança aí dos motores, sendo a queda, né, a saída do MGU-H, o MGU-H responsável por transformar o calor em energia, é a parte realmente mais complexa da atual unidade de potência da Fórmula 1, então ela não fará parte mais aí do conjunto do conjunto motriz aí da unidade de potência. Por isso a gente chama de unidade de potência, porque não é só um motor simplesmente, né? Até uma boa curiosidade, às vezes as pessoas me perguntam por que unidade de potência e não motor, né? Então quando o motor ele presume ser uma unidade, né? A unidade de potência é esse conjunto de unidades que compõem aí o motor da Fórmula 1, então o MGU-H passa a não fazer mais parte disso a partir de 2026 e com certeza as fabricantes vão economizar muito com isso. Então é isso, temos aí os novos regulamentos aprovados e com certeza o último lá, né, o atrativo aí para novos fabricantes é a cereja do bolo para que a gente tenha a entrada da Volkswagen na Fórmula 1. Isso é uma opinião minha, mas isso deve se concretizar aí com certeza, principalmente depois da clareza dessas regras. A gente estava precisando disso para poder, na verdade, ter esclarecido essa situação. Vamos lembrar que a Red Bull afirmou há algum tempo atrás, na verdade não foi a Red Bull que afirmou, tá? Vou corrigir aqui, os rumores apontaram aí que a Red Bull iria sim vender 50% para a Volkswagen ali, para Porsche, e isso não tinha sido concretizado ainda por causa das regras não terem sido apresentadas. Então, com essas regras apresentadas, a gente fica na expectativa se vai ter ou não algum anúncio da Red Bull. A gente está nas férias, isso se acontecer vai ser lá só na Bélgica, mas com certeza abre caminho para resolver todos esses problemas. Outra mudança aí
muito importante também diz respeito ao Santo Antônio. O Santo Antônio é aquela parte que fica em cima do carro, né, que é responsável ali por proteger os pilotos em caso de acidente. A gente teve um acidente violentíssimo com o Guan Yu Zhou durante a largada do GP da Inglaterra, e o que a gente viu foi um Santo Antônio ali totalmente destruído pós-acidente. E claro, isso foi analisado aí, também foi discutido no Conselho Mundial da FIA e foi definido mudanças no Santo Antônio. A gente hoje tem ali ele pontiagudo, né, uma espécie de triângulo, e esse triângulo acabou cravando no asfalto, o que diminuiu a eficiência, na verdade, né? A eficiência da peça acabou sendo diminuída por causa do formato triangular. Essa foi a análise feita aí pela FIA, né, pela Fórmula 1. Então, a partir do ano que vem, ele passa a ser arredondado. Então, uma mudança importante diz respeito ao Santo Antônio, diz respeito à segurança dos pilotos, que a gente sabe que é tema importantíssimo. Isso depois do acidente do Guan Yu Zhou, a gente lembra, né? Foi um fortíssimo acidente e ficou evidente que o Santo Antônio não protegeu o Zhou. Não fosse o Halo ali, teria sido muito pior. Com certeza o Zhou, que não teve, graças a Deus, aí não teve nenhum problema, nenhum ferimento, nada, saiu ileso completamente do carro. E para fechar, então, falando ainda de mudanças, a FIA aprovou também mudanças com relação ao porpoising, que vão valer já no GP da Bélgica, né? A gente está nas férias da Fórmula 1, essa semana não tem corrida, mas a outra a gente já volta aí com o Grande Prêmio da Bélgica, e lá já vai estar valendo essas regras que eu vou trazer para vocês agora. Então, a gente viu Mercedes ali sofrendo muito, a AlphaTauri também sofria bastante no começo do ano, a própria Ferrari ainda sofre razoavelmente aí com o porpoise. Não era o caso da Red Bull, mas acontece que dados médicos então apontaram que o porpoise afetava não só a coluna como o cérebro dos pilotos aí no médio e longo prazo, e então a Fórmula 1 precisou agir em prol da segurança dos pilotos e alterar o regulamento já na sua metade, né? Então vou buscar aqui quais serão essas alterações. Não, a partir do GP da Bélgica, então a Fórmula 1 vai medir o porpoise e obrigar todas as equipes a operarem dentro de um limite considerado seguro para todos os pilotos, né? Foram aprovadas mudanças no requisito da rigidez também do assoalho e as peças ao redor. E aí, já pensando em 2023, então os assoalhos aí terão um acréscimo de altura de 15 milímetros, 1,5 cm. Tudo isso para reduzir, acabar com o porpoise na Fórmula 1. Então, já na Bélgica, a forma como ele vai ser medido vai alterar, e isso, obviamente, vai também forçar as equipes a mudarem os seus carros. Veremos quem sai na frente. Alguns acham que a Mercedes vai levar a melhor nessa e pode diminuir ainda mais a diferença aí para as rivais Red Bull e Ferrari, que dominam aí esse Mundial de 2022, nadando de braçada, dá para dizer assim, né? Tem um caminho longo pela frente a Mercedes. Veremos se isso vai de fato favorecer a equipe alemã. Tá legal, pessoal? Então esses foram os destaques aqui de hoje. Se você gostou do vídeo, ficou comigo até agora, aproveita, curta esse conteúdo, compartilhe aí nas suas redes sociais, inscreva-se no canal, ative o sininho e também considere ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Eu volto amanhã com mais destaques da Fórmula 1 e do esporte a motor. Um grande abraço e até mais.